matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to get me to you, baby. Olá, bem-vindos a Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês e hoje é dia novamente do nosso Yoga na TV com o professor Luiz Almeida. Hoje ele vai nos passar, nós estamos na mesa aqui, porque como nós já dissemos, como ele sempre frisa, a Yoga não é só asanas, ou seja, asanas, não é isso? Isso. É, exercícios físicos, ela produz tantas transformações, tantos benefícios, tantas curas, exatamente porque ela vai mais além, porque ela tem outras coisas envolvidas, né? A yoga nos percebe como seres humanos completos, corpo, mente e alma. E é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho. O professor Luiz Almeida hoje vai nos falar sobre yamas e niyamas. Isso. Certo, professor? Certo. Bem-vindo, olá. Grato, olá, Madalena, olá a todos os senhores e senhoras. É uma honra novamente poder estar aqui com gratidão às pessoas que estão aqui trabalhando. É sempre bom a gente lembrar que tem um pano de fundo aqui. Tem. E uma moçada na cozinha, e uma moçada na oficina. Isso, e que é fundamental esse trabalho. Muito bem, hoje, como a Madalena disse, nós vamos trazer, a gente vem trazer para que os senhores e as senhoras conheçam um pouco mais a respeito dos preceitos éticos morais que o yoga preconiza e ensina, que estão ligados assim a essa condição comportamental, vamos dizer assim, do praticante, né? A gente pode dizer até que é uma condição básica para a evolução do praticante, né? Um praticante, mesmo ele sendo exímio praticante de pranayamas, que são as respirações, exímio praticante de asanas, que são as posições, e outros aspectos como abstração, e concentração e meditação, ele, se não tiver como base esses preceitos éticos, morais, ele não evolui a contento, tá certo? Então, a gente está trazendo isso aqui até porque muitas escolas, muitos professores estão estabelecendo, organizando seminários e conferências para estudar mais os yamas e os niyamas, sabedores da importância que é essa base moral, essa base ética. Assim, no sentido de que, por exemplo, para a gente poder ensinar alguma coisa no nível prático, não é, explicar algumas coisas para as pessoas, a nível do comportamento, por exemplo, né, é preciso que a pessoa que esteja ali explicando, um pai, uma mãe, ensinando para um filho uma determinada forma de se conduzir na vida, é muito importante que ela seja um exemplo, ou que ele seja um exemplo dessa maneira, não é? Então, essa estrutura, vamos dizer assim, essa base ética e moral em nós é muito importante, é fundamental, como dizer assim, para falar tem que ter moral, entendeu? Isso, somos um exemplo antes de mais nada. Isso que o Luiz falou é uma das coisas mais importantes que se tinha que ter consciência na educação normal, não precisa ser só no yoga, né? Não. Então você hoje em dia vê, a nível de educação, muitos pais reclamando coisas dos filhos, e se você observa os pais um pouco melhor, você os vê fazendo as mesmas coisas. É verdade, é verdade. Isso eu fico às vezes assim um pouco impressionada que as pessoas não percebem isso, né? Mas eu já vi várias vezes pais reclamando certas coisas e daqui a pouco eu vejo o próprio pai ou a própria mãe fazendo o mesmo, sem se perceber. Então essa consciência é muito importante. Na yoga também, né? No yoga é importante ter essa consciência de que o exemplo vale muito. Sem dúvida, sem dúvida. Ele nos traz isso, esse ensinamento. E, na verdade, a gente tem uma imagem de Patanjali, né, que foi quem começou a organizar
Isso, não foi? Isso. Ronaldo, pode mostrar a imagem? Está lá a imagem, isso. por Ele gentileza. escreveu o Yoga Sutra, né? Então, esse senhor, vamos dizer assim, esse mestre, não é? Chamado Patanjali, ele viveu um tempo, uns 2 ou 3 séculos antes de Jesus, em torno disso, e nessa época ele viu que existiam vários tipos de yoga, várias maneiras de se trabalhar com yoga, yoga da ação, yoga da devoção, yoga mais envolvendo as posições, um yoga mais filosófico e estudioso dos textos, e aí o que ele fez foi reunir, né, esses yogas todos, fez um estudo, fez uma condensação, vamos dizer assim, uma compilação. E uma organização e também, organizou em 8 estruturalmente, passos. Isso mesmo. E assim, por isso é que a gente chama a atenção e dá essa importância a Patanjali. Que foi... Ele escreveu esse Yoga Sutra. Yoga Sutra. Esse é um texto famoso, conhecido, básico do Yoga, Yoga Sutras. Sutras quer dizer, são textos. Sutra é texto, vamos dizer assim. Sutra é texto e a gente pode, nessa referência com Patanjali, dizer que os Yoga Sutras são textos de yoga, mas são textos assim, com um cunho quase sagrado, vamos dizer assim, tá certo? De uma base muito importante. Né? Então, os Yoga Sutras escritos por Patanjali, e dentro do Yoga Sutra, ele estabelece 8 passos no yoga, 8 degraus no yoga. É a imagem né? seguinte. E aí, isso. Então, a gente tem os yamas e os niyamas, que são 10. Ali estão os yamas, e os niyamas. Que está no alto de todo o yama, para a direita é o niyama. Então ele tem ali yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Esses são os 8 degraus do yoga descritos no Yoga Sutra de Patanjali, tá certo? E esses 2 primeiros degraus, yama e niyama, são os yamas, preceitos que chamam a atenção ou que buscam instruir o praticante, vamos dizer assim, da maneira como ele se disciplina e se organiza no relacionamento com o mundo, com as pessoas. Não é? E nos niyamas é a prática desse pretenso yogi, desse buscador, vamos dizer assim, né? Voltada para dentro de si, como uma autodisciplina. A gente pode chamar assim, yama, disciplina, e niyama, autodisciplina. Tá certo? Então, Ronaldo, a gente pode mostrar a imagem dos yamas, por gentileza. Tá certo? Então, a gente tem ali nos yamas. O ahimsa, né? Então, a gente tem. Nós vamos falar passo a passo, mas podemos dizer ahimsa, satya, asteya, brahmacharya e aparigraha. Né? Embaixo está o que significa cada um. Isso, a gente vai falar um por um. A gente vem então falar de um por um o significado e a maneira como que a gente pode abordar isso na vida da gente. Tá certo? Então é só para lembrar aqui que eu falei, mas tem um autor até com base em quem, ou uma das bases, digamos assim, maiores que a gente está tomando em termos de bibliografia, né? O Georg Feuerstein, ele escreve no livro dele, o Manual de Yoga, né? Ele diz assim, a integridade moral é um pré-requisito indispensável na prática do yoga. Então, assim, só para a gente ter claro, isso que eu já falei antes, não é? Mas ele está enfatizando isso aqui. A integridade moral é imprescindível na vida. Em tudo, né? Em tudo. A gente tinha que ter bastante consciência disso. Hoje em dia isso está tão esquecido. Né? Na realidade, assim, a gente pode dizer assim, num linguajar mais simples, é a peleja do ser humano na Terra. Ele ter uma integridade moral de tal forma que ele possa se conduzir de uma forma boa na vida e ser um bom exemplo para as pessoas também. Então, tudo que o professor vai falar hoje, vocês tenham claro que não vale só para o yoga, porque yoga também é vida, né? Mas vale, para quem não tem essa percepção ainda, vale para o seu dia a dia, para a sua vida, né? Para o seu crescimento espiritual. Vale para tudo, né? E eu vou frisar novamente, né?
primeiro nós mostramos que Patanjali delineou 8 passos, foi o primeiro que a gente mostrou. Nesses 8 passos, o primeiro é Yama e o segundo é Niyama. Isso. Então, ele agora vai falar sobre o primeiro, que é Yama, né, que é exatamente a disciplina. Isso. Então, essa disciplina é dividida em 5 estágios. E é sobre isso que o professor Luiz Almeida vai falar agora, sobre esses primeiros 5 passos que formam a disciplina, né? Exatamente. Então esses 5 yamas, como eu estava dizendo também, eles dizem respeito a atitudes e comportamento e relacionamento da pessoa com o meio externo, com a sociedade, com a família, com os amigos, com o trabalho. É o relacionamento do meio, da pessoa com o meio. Então vejam bem, Patanjali estabelece como primeira condição evolutiva do ser humano ele ter desenvolver e concretizar um aprendizado dele com o meio. Vejam só, né? A importância que é dada ao outro, ao próximo. Lembra Jesus quando fala, né, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente vem trazer isso aqui também, esse exemplo dessa palavra de Jesus também, num momento um pouquinho mais na frente. Isso. Então, no primeiro yama, nós temos a ahimsa. A ahimsa nada mais assim, ele é traduzido por muitos como não violência, né? Mas eu, assim, tenho uma afinidade maior, talvez, com a palavra chamada amorosidade. Então, a base de ahimsa é o amor. A base de ahimsa é o querer bem às pessoas. A base de ahimsa é não gerar nada que não seja bom para as pessoas. Lembrando que, mais uma vez, todos nós, devido ao nosso grau evolutivo ainda nessa Terra, estamos sujeitos a gerar coisas que não são boas para as pessoas também. Nós todos, né? Nós todos. Porque estamos na Terra, porque estamos num lugar de aprendizado. Então, na verdade, a busca é quanto mais amorosos, gentis e assim, cuidadores, né, com as pessoas a gente puder ser, com o meio, com a natureza a gente puder ser, mais evoluindo a ahimsa nós estaremos. Né? Fazer o outro que nós queremos para nós mesmos. Olha só, né? Fazer ao próximo, Madalena lembrou aqui agora, o que nós queremos que seja feito para nós mesmos. Todos nós buscamos a felicidade, todos nós queremos ser bem tratados, todos nós gostamos de atenção, de cuidado, de carinho, de gentileza, todos nós gostamos disso, não é? Então, cabe a nós também ser assim com as pessoas. Lembrando que isso tudo que ele falou vale para que isso faz parte, como ele mesmo disse, nós estamos num processo de evolução, né? Nós não estamos já evoluídos, então isso faz parte de um processo de aprendizado. Se você começa a desenvolver a consciência, você às vezes percebe que não foi tão amoroso com alguém. E aí o que você vai fazer? Você vai se ficar lamentando, ficar chorando, o que aconteceu? Não, você vai usar aquilo como um aprendizado, de modo que a sua próxima ação possa ser amorosa, né? É sempre um processo, eu sempre falo isso para vocês aqui, é sempre um processo de aprendizado, né? Se eu não conseguir me comportar como eu gostaria de ter me comportado, então eu vou, através da minha consciência, perceber isso, né? Usar aquilo como um aprendizado e não como uma fonte de culpa. E da próxima vez eu vou me comportar de uma outra forma, de uma forma bem superior, bem melhor do que aquela com que eu me comportei. Aí. Tudo que o Luiz vai falar tem que se ter claro isso na cabeça. É sempre um aprendizado, né? Nós estamos num estágio ainda inicial e temos que nos desenvolver. Isso aí, isso aí. Nesse sentido que a Madalena está dizendo, e eu também lembrei, todos nós aqui nessa terra, somos seres carentes de luz, carentes de mais luminosidade, de consciência das coisas da vida.
carentes de compreender melhor que tudo nesse mundo tem causa e efeito. Tudo que a gente fala, faz, pensa, sente, tem seus efeitos, tem suas consequências. E essas consequências, elas retornam para nós. Retornam para nós. Tudo que nós fazemos de bom para um irmão, para nossas pessoas na família, para nossos amigos, para as pessoas na rua, tudo que nós fazemos de bom em nosso trabalho, em nosso viver, retorna para nós. Então, é um estudo a ser compreendido, é um estudo a ser examinado, não é? Então, evitar aquilo que não é bom e procurar gerar mais benefícios. Porque isso tudo também retorna para nós. Não que a gente faça com o objetivo princípio de trazer para nós, mas essa é uma realidade. A gente planta e a gente colhe. A gente vem falando disso aqui em vários outros programas anteriores. Não é isso? Então é isso. Então a Ahimsa, digamos assim, é a base de todos os yamas e niyamas, né? A Ahimsa, a amorosidade, pode ser considerada como a base de todos os outros preceitos. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem agora. Então, aí a gente chega ao segundo yama, denominado Satya. Satya. Estou lembrando para vocês, quero lembrar para vocês que essas terminologias todas são de um idioma antigo chamado sânscrito, que é uma língua que não se fala mais, é um idioma que não se fala mais normalmente, corriqueiramente, no popular, na Índia, né? Mas é a base de todas as outras, ou pelo menos da grande maioria dos idiomas e dos dialetos falados na Índia, tá certo? Quer dizer, eu estou falando assim, eu não sou um grande conhecedor de sânscrito e nem de idiomática não, tá gente? Então, assim, né, eu estou querendo dizer só que o sânscrito é um idioma muito antigo, não é? Que com base nesse idioma antigo, que as palavras, os sábios da Índia antiga utilizavam esse idioma. Esse idioma, tá bom? Então, Satya, a gente pode traduzir como veracidade. Eu diria que é não mentir, lembrando um pouco os mandamentos. Quem não mente está falando a verdade. Né? Quem está falando a verdade não está mentindo. Né? É a mesma coisa, usando palavras diferentes, tá certo? Então, assim, quer dizer assim, que a gente, com a verdade, é claro que em alguns momentos a verdade não precisa ser dita com palavras claras. A verdade até às vezes pode ser deixada de falar num dado momento em função de uma determinada circunstância. Acontece. Por isso eu acho que não mentir encaixa bem, porque você pode às vezes não ser conveniente falar a verdade, mas você também não precisa mentir. Eu penso assim. Beleza, né? beleza, então. Eu uso isso para mim mesma. Às vezes, quando você fala a verdade, se torna uma coisa dura, crua e desnecessária. Às vezes perde até a amorosidade, que tem que caminhar junto, né? Mas se você só não mente... É verdade, verdade. Não é? Eu acho que é um pouco por aí. Eu que gosto sempre de colocar as coisas bem claras. Legal. Isso aí é uma verdade. Isso aí é uma verdade. Né? Então, a gente compreender que às vezes a verdade dói. Isso, né? A verdade às vezes precisa ser dita. Né? Ela pode ser dita de uma outra maneira, ela pode ser dita de uma forma mais mansa, mais tranquila, mais serena, mais amorosa. Olha o Ahimsa aí, tá certo? A amorosidade. Tem uma passagem, um momento na história da vida de Jesus, quando menino, que quando Herodes fica sabendo que nasceu um menino, que denominado pelos reis magos de o rei dos judeus, né? Herodes fica sabendo disso, isso está contado na Bíblia, né? E ele então, por medo de ser destronado, vamos dizer assim, ele manda matar, sacrificar todas as crianças, meninos com menos de 2 anos de idade, naquela época, né? E num caminho, durante uma viagem em que Maria, José e Jesus precisam atravessar a fronteira lá da Palestina, se bem me recordo, mas do reinado de Herodes, né? E um pouco antes de fazer essa travessia, Maria, num sonho, recebe uma mensagem de um anjo dizendo, ela preocupada de como é que ia passar se os meninos estavam sendo mortos. Não é? E aí o anjo diz para ela assim, passe com a verdade. Vejam só. Então, Maria chegando na fronteira, onde estão lá os guardas, e
ela, José, e um balaio, um cestozinho coberto atrás na carroça que eles estavam, o veículo deles, né? Aí o guarda pergunta para ela assim: o que que você tem aí dentro desse cesto? Ela diz: tem uma criança, tem um menino. Os guardas zombam dela porque não acreditam que ela tivesse falado uma coisa dela, porque senão ia morrer o filho dela, ia morrer aquela criança, né? Não acreditam nela, zombam e digam: vai embora, e ela passa com a verdade. Interessante a gente examinar isso, né? E observar que a gente pode, sempre que possível, sempre que a gente sentir que é necessário, como disse, a gente pode sim omitir a verdade num dado momento, ou seja, não mentir, né? Ou mesmo num outro momento dizer a verdade de uma forma mais tranquila, mais serena, buscando uma chegada no coração da pessoa para quem a gente está falando aquela verdade. Esse é um exercício de amorosidade. Nós hoje vivemos uma época em que chegou o ponto em que, eu já escutei isso várias vezes, as pessoas costumam dizer, e virou uma crença, esse aqui é o problema principal: quem é honesto não consegue vencer, quem fala a verdade não consegue nada na vida, quem não sabe mentir nunca consegue progredir. E isso não está dando resultado, né? Eu costumo dizer que é aquela história, que o time, quando está ganhando, a gente conserva, mas quando está perdendo, a gente tem que mudar. E a nossa situação hoje em dia no mundo está complicada. Então, talvez fosse hora de nós revermos esses conceitos, essas crenças que foram implantadas, para ver se é realmente por aí, porque não está funcionando. É isso aí. Né? Então, a humanidade, a sociedade está vivendo uma grande crise moral, ética, né? Uma crise de comportamento, uma inversão de valores. Que está gerando a violência, a não veracidade. Pois o furto, o roubo, como a gente vai ver mais na frente, exatamente. Os outros então, yamas também vêm falar disso aí. Seria bom ficar alerta para isso. Muito bem. Num terceiro ponto, num terceiro yama, a gente tem a palavra asteia. Asteia pode ser traduzido como não roubar, não tomar nada que não seja da gente. Não tomar nada que não seja da gente. Então, nesse sentido também, é não gerar sofrimento, é não gerar dor para as pessoas. Porque se uma pessoa toma alguma coisa que não é dela, toma de outra pessoa, a outra pessoa de quem foi furtada aquele objeto, ou o que seja, né, ela sofre com aquilo. Ela sofre aquela perda. Dependendo do grau de apego àquilo, ela pode sofrer muito, muito até. Né? Então, cabe a nós que estamos buscando uma conduta dentro de na busca da felicidade, vamos dizer assim, no caminho da felicidade, no caminho da realização interior, evitar de tomar até mesmo ideias, não é, das outras pessoas, tá certo? Né? Então a gente ter esse cuidado, porque é nesse movimento de não tomar nada das pessoas também, é que a gente cada vez obtém mais coisas. Pode ter certeza disso. A pessoa que não visa, que não cobiça nada dos outros, que não cobiça as coisas dos outros, naturalmente a fortuna chega para ela. Naturalmente tudo aquilo de que ela necessita chega para ela. Né? Se uma pessoa tem inveja, tem cobiça e quer desejar ansiosamente as coisas das outras pessoas, ela tem muito mais dificuldade, ou pode até ficar absolutamente limitada em conquistar um bem-estar, que seja, por exemplo, material. Então a gente precisa ter esse cuidado, observar isso aí, porque não é direito. Porque não é direito gerar sofrimento para as pessoas. Né? Não é direito gerar dor. Né? Dificuldades para as pessoas, tá certo? É bom frisar também que porque aí uma pessoa pode pensar assim: não, mas então eu posso roubar de quem tem, porque eu não vou gerar dor. E não é por aí. A questão não é física e monetária. Uma boa lembrança. Tem que ter bem claro isso, entendeu? Para começar, quando você tem uma atitude
qualquer uma dessas, né? Quem está tendo é você. Então a energia doente, a energia não saudável, a energia que não leva ao crescimento, já está dentro de você. Então vai, como ele falou, trazer malefícios para você mesmo, só pelo fato de você ter tido aquela atitude. A energia que levou àquela atitude não é uma boa energia e está em você. Isso aí, então, gera danos para as pessoas. Gera dano principalmente para você mesmo. Isso aqui, né, tem que se ter muito claro. Né? Então, e no fundo, você sempre vai gerar um certo dano para o outro, mesmo não importa a questão física. Tem que ter isso muito claro, que nós estamos falando do homem como ser humano completo, né? A parte física, a parte mental e a parte espiritual. Então não se pode perder isso de vista. Né? A gente não está querendo dizer, viu, você ouvinte, não é que você toma coisas das pessoas, não, viu? A pessoa, eventualmente, que comete um tipo de atitude que não seja boa, de tirar o que é do outro, a pessoa, não é, está gerando malefícios para ela primeiro, como disse Madalena, e para a pessoa também de quem ela está furtando. Então, mas a gente tem sempre que enfiar a carapuça. Quando a gente está usando... Pergunto, será que eu estou fazendo isso? Isso. Não, essa pergunta é de cada um consigo mesmo. Isso, né? Nós não estamos querendo dizer, para deixar claro aqui, que não é você que faz isso. Né? É cada um que é de nós, na realidade, nós todos estamos sujeitos a fazer isso. Ainda estamos num nível muito crianças, muito infantis na nossa evolução espiritual. Né? Somos muito carentes ainda de uma consciência mais de unidade, de integração, de ligação com essa totalidade, com essa força da criação. É uma frase muito de erro e aprendizado. Isso aqui é importante ter claro. Então, se a gente quer ter aprendizado, a gente tem que aventar sempre a possibilidade de se estar fazendo isso. Que é para poder aprender e ir à frente. Né? Como diz um mestre, diz assim, meu Deus, serei eu mais um iludido? É bom a gente se perguntar. É bom a gente se perguntar. Isso mesmo. Será que o que eu estou fazendo, da maneira como eu estou vivendo, como eu estou me relacionando com os meus filhos, com os meus amigos, com os meus pais, não é, com a sociedade, será que esse jeito que eu estou conduzindo a minha vida efetivamente é um jeito bom? Será que eu estou gerando benefícios para as pessoas? Como é que é isso? Tá certo? Então, são exames. O yoga procura, e aí nós vamos ver aqui daqui à frente mais um ponto também, nos niyamas, que a gente precisa se conhecer mais. A gente precisa iluminar mais a nós mesmos, esse mundo interno que está aqui dentro de nós. Bem, então, num quarto momento, nós temos um quarto yama, que é denominado Brahmacharya. Brahmacharya ele pode ser traduzido, o Feuerstein traduz como castidade, né? Mas ele pode ser traduzido, o professor Hermógenes e o professor também Caio Miranda, eu já vi outros autores também escreverem, não abastardar o sexo. A sensorialidade de uma maneira geral, mas, e muito em particular, essa energia da sexualidade em nós. Né? O que quer dizer isso? Quer dizer, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, isso está diretamente ligado ao respeito a outra pessoa. Né? Respeito, olha aí a rimsa de novo. Quando a gente tem um sentimento de bem-querer com as pessoas, né? A gente, ao encontrar um parceiro ou uma parceira, não é? A gente vem procurar agir e realizar um encontro com essa pessoa, um encontro íntimo, vamos dizer assim, né? De uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, de uma maneira gentil, cuidadosa, não é? Então, importante, né? Eu estou falando isso assim e eu venho procurando fazer isso com a minha companheira, né? Na medida do possível, eu respeitar o tempo dela, eu ser gentil com ela, não é? Eu buscar ser o mais amoroso possível, respeitoso com ela, a fim de quê? A fim de que eu possa gerar benefícios para ela e assim gerar benefícios para mim também.
Então, não quer dizer necessariamente a pessoa olhar o sexo como uma coisa que não seja boa, né? Como tem algumas pessoas que olham desse jeito, né? Nós estamos na Terra, a energia sexual é a energia da procriação, é a energia que, assim é a natureza. Os machos e as fêmeas precisam se unir para que haja um crescimento da população no planeta Terra, de todos os seres, desde as plantas até os seres humanos, vamos dizer assim. Então, o que Brahmacharya vem trazer, fundamentalmente, né, é um uso, uma prática que seja, né, mais respeitosa e amorosa. Lembrando que existem escolas que preconizam, sim, a castidade. Preconizam sim a castidade. E isso, com todo o respeito, né, há que ser considerado, né? Existem pessoas que têm uma ligação mais forte, existem pessoas que têm uma ligação menos forte com a sexualidade, existem pessoas que vivem a castidade de uma forma tranquila. Eu conheço pessoas que vivem assim, que são casados e os dois se propuseram, num dado momento da vida, a não fazer mais sexo. Tudo bem. Assim, cada um tem o seu jeito. Nós somos singularidade. Exatamente, singularidade. Mas... é isso, né? Basicamente, aí Madalena está querendo falar aqui mais alguma coisa também, mas o que eu quero dizer, assim, deixar claro, é que a base disso aí, quer dizer, tem pessoas que usam a castidade para um movimento de evolução espiritual? Tem, e se dão bem desse jeito? Se dão. Não é? O que importa é o que vai no íntimo de cada um de nós, né? Mas o que nós estamos querendo aqui é assim, quase que, vamos dizer assim, colocar mesmo a energia da sensorialidade, da sexualidade como algo de Deus, como algo muito legal, como algo, uma energia quase sagrada, efetivamente, sagrada para nós todos, né? A Madalena está querendo falar aqui alguma coisa. Não, é isso que ele falou agora, que completa bem o que eu ia e vou falar. É uma energia sagrada. Pelo fato de sermos seres humanos, é inerente, não tem como fugir disso, de que nós temos uma energia sexual, queiramos ou não. Isso. E se ela está em nós, ela é sagrada. Né? Como todas as nossas coisas naturais de seres humanos, né? Então, eu entendo essa questão da castidade, que o não ser casto é transformar o sexo simplesmente numa experiência sensorial. Quando você transforma o sexo, que é alguma coisa sagrada, essa energia sexual, numa experiência sensorial, você não está sendo casto. Agora, quando você permite que essa energia sexual assuma a postura de sagrada que ela tem, aí isso é castidade, né? Então, você pode ser casto na união com outra pessoa. Vai depender de como é essa união. E lembrando de que tudo que a gente fala aqui, né, nós não estamos falando do que é externo, nós estamos falando também de pensamentos, né? Está tudo junto. Olhares, tantas coisas. Não tem nada eliminado dessa questão. A pessoa, ela é extremamente gentil e amorosa, mas na cabeça dela a coisa é terrível. Ela não está sendo amoroso, de forma alguma. Então, nessa questão da sexualidade, para mim, no meu conceito, né, você ser casto é você transformar, é permitir, na verdade, que essa energia sexual seja uma coisa sagrada e não uma energia sensorial exclusivamente. Apenas, entendeu? É isso aí. Eu penso assim. Beleza, é isso mesmo, assim, né? Nada impede da gente ter prazer na atitude sexual, no encontro sexual com uma pessoa. Se for de uma forma pura, desde que seja amoroso. Saudável. Isso aí. Assim, também, só para mais um item dentro desse assunto da sexualidade, que, assim, se estuda e se sabe, até por pesquisas, que essa energia que é demandada na prática da atitude sexual, vamos dizer assim, no encontro com o êxtase sexual, do orgasmo de cada um de nós, no ato, é uma energia muito forte, né? E que existem escolas preconizando a abstenção do sexo, que procuram usar essa energia, veja bem, é uma coisa muito séria, muito delicada isso aí,
né? Para se fortalecer interiormente e direcionar a sua atenção, a sua concentração, para ativar a energia espiritual, vamos dizer assim, não é? Então, assim, há que se respeitar também esse tipo de movimento e é de cada um e ter muito cuidado. A Madame Blavatsky, por exemplo, ela diz claramente que muitas pessoas que pensam que estão fazendo isso estão se transformando em bombas humanas. Tem que tomar cuidado. Então tem que tomar uma coisa muito sensível, que tem que ser muito bem estudada, exercitada, uma série de coisas. É coisa para mestre, viu, gente? Isso aí é coisa para mestre, né? Então não é uma coisa para nós simples réis seres humanos aqui, assim, aprendizes, né? Então, falando isso, assim, para a gente poder ter clareza mesmo, existem estudos, vários estudos e pesquisas e práticas feitas nesse sentido. Mas, enfim, o que nós estamos querendo, assim, de uma forma mais essencial, é dizer do respeito que a gente precisa ter com essa sensorialidade, com essa sexualidade sagrada que nós temos em nós, em todos nós. Então, assim, que sejamos felizes nos nossos encontros com as pessoas, né? Com os nossos parceiros e as nossas parceiras. O quinto yama é denominado aparigraha. Aparigraha, ele pode ser traduzido em uma palavra boa como desapego, né? Assim, eu estava dando uma estudada nisso antes da gente vir aqui para falar e lembrando assim, meus irmãos, nós, amigos, nós vivemos num mundo material, né? Eu, para estar aqui, preciso desse corpo, preciso de alimento, preciso dessa roupa, preciso desse aquecimento aqui, precisamos da matéria, vivemos na matéria, né? Mas é importante a gente lembrar que toda essa matéria é passageira, toda essa matéria é passageira. Esse corpo da gente, né, está envelhecendo, está passando, e mais na frente, ou ele vai se encontrar numa sepultura, ou ele vai se encontrar num crematório, ou esse corpo vai se encontrar num oceano, ou vai explodir no ar. Qualquer coisa pode acontecer com esse corpo, nesse sentido de que ele está passando. É importante a gente ter essa realidade. Esses livros, cadernos, esses objetos, esse prédio vai passar, tudo isso vai passar, não é? Então tem um dito popular que diz assim, o que se leva dessa vida é a vida que se leva. Isso é uma coisa que eu achei legal trazer isso aqui também para nós. Então, na verdade, mais importante é como é que nós nos relacionamos com tudo isso. Então, na medida em que uma pessoa se apega muito aos objetos, se apega muito às outras pessoas, se apega muito às próprias ideias dela e conceitos que ela estabeleceu para ela, quando acontece dela ser questionada, quando acontece de uma pessoa querida morrer, quando acontece dela mesma adoecer ou acontecer alguma coisa nesse sentido, ao acontecer até mesmo o hasteia, ela ser furtada eventualmente de alguma coisa, o sofrimento é maior. Então, cabe a nós, compreendendo o que quer dizer a parigraha, esse desapego, é a gente estar no mundo, mas conceber que nós estamos passando pelo mundo. A gente não leva esses objetos, a gente não leva esse corpo depois que a gente, vamos dizer assim, desencarna, né? Se a gente leva alguma coisa, eu pessoalmente acredito que a gente leva alguma coisa num outro nível, vamos dizer assim, né? Mas se a gente leva de fato, de verdade, alguma coisa, essas coisas que a gente leva são a gentileza que a gente deixa com as pessoas, a amorosidade com as pessoas, o carinho, a atenção, não é? O nosso grau de capacidade maior de amar, de gerar benefícios. E isso caracteriza a evolução espiritual da pessoa. O nome já diz evolução espiritual, então como espírito a gente naturalmente leva junto, né? Pois é. Eu suponho que sim, eu penso que sim. Né? É por isso que eu falei, porque você está supondo, mas se há um crescimento interno, a gente tem que levar, não é possível que não leve, né? Eu pelo menos acredito que leva. Bem acredito nisso, né? Tá bom? Então a parigraha vem chamar a atenção para que a gente não fique tão apegado às coisas, que cada vez mais a gente possa se desprender desses liames da vida material e conceitos mentais e amores que a gente encontra pela vida e que passam, tudo isso passa,
né? Nós temos visto nos programas essa questão da energia-matéria, matéria-energia. Então, uma maneira até de entender isso é que quanto mais apegado você está grudado. Se você está grudado, você está aumentando a sua densidade, você está aumentando o seu peso. Né? A ideia é exatamente essa. Você está aumentando, né, a tua materialidade, a densidade. Né? E isso está te prejudicando, está te tornando pesado. Pesa. Tá fazendo com que o espírito fique mais agarrado à terra. Aí imagina, para né? você entender como é que funciona. Aí na hora de a gente, por exemplo, desencarnar, né? Fazendo uma alegoria com esse aqui, né, que ela falou, né? Na hora de desencarnar, se a pessoa está com muito peso, os nossos amigos vão carregar o caixão, não vão aguentar carregar o caixão da gente, entendeu? Então, quanto mais leve a gente tiver, melhor, né? Melhor. E eu digo isso, gente, também assim, ao nível do nosso peso físico também, né? A gente, pela ansiedade, pela agitação, as pessoas têm uma tendência a comer demasiadamente, e aí ficam pesadas, engordam. Imagina carregar um caixão de uma pessoa com 150 quilos de peso. Né? Imagina, aí pior ainda é carregar um caixão numa pessoa que ali dentro daquele caixão tem uma pessoa com consciência pesada. Aí pesa mais do que a gordura, pesa mais do que o peso corporal dela. Se às vezes a pessoa que não é gorda, mas tem peso, está preso na Meu terra, Deus né? do céu. Tem muita densidade, muito peso. Isso é perfeitamente viável. Então Deus que nos livre desses pesos, tá bom? Tá certo? Então nós falamos dos 5 yamas. Ronaldo, por gentileza, os niyamas. Você coloca os niyamas, está lá o quadro dos niyamas. Então, a Madalena que trouxe essas flores de 5 pétalas. Lótus. Bonitas. Olha, a flor de lótus. Todas elas são de lótus, só que são diferentes. A flor de lótus é uma flor sagrada na Índia antiga. É uma flor sagrada. Que cresce no lodo. Olha ou seja, é do sofrimento e da dor que ela desabrocha aquela beleza toda. Então é o nosso aprendizado isso que está embaixo. Meu Deus, é isso não aí. É? Bonita essa imagem. Não que eu pactue sofrimento e dor, mas eu pactuo no sentido de aprendizado, né? Não de necessidade. Tem que ter sofrimento e dor para aprender sofrimento. Não tem que ter, não. Ela pode conseguir crescer sem precisar ter. Ela só vai ter se ela não conseguir crescer sem precisar, né? Aí é que é a questão. Mas o lótus é uma flor que passa por isso, ela cresce no lodo. Muito bonita essa imagem, né? Muito bonita esse ensinamento que a flor pode trazer para nós, né? Que a natureza é sábia. Então a gente tem essa flor de lótus que tem suas raízes num lago, e no interior desse lago é lodaçal, é lama, é escuro. E aí o caule dela, as raízes vêm subindo, o caule sai acima do nível da água e desabrocha uma linda flor. Maravilhosa. Linda flor. Então, vejam bem, mesmo das nossas coisas internas, mais feias, mais às vezes atrozes, né? Às vezes tem umas coisas muito horrorosas dentro das pessoas, né? Eu mesmo já vi coisas muito feias dentro de mim, muito feias. Lhes confesso assim com tranquilidade, né? Muito feias. Né? E a gente pode, entretanto, reconhecendo isso, né? Enxergando isso, iluminando esse lodaçal, essa caverna dentro de nós, a gente pode, de dentro disso, fazer crescer, surgir, desabrochar uma flor de lótus, uma flor, uma rosa, uma orquídea, desabrochar um bem para as pessoas e para nós. Isso que o Luiz falou agora foi muito bonito, porque no estágio em que nós vivemos aqui na Terra, quem ainda não conseguiu ver coisas atrozes e muito ruins dentro de si é porque está iludido. Não está no processo de crescimento. Quando você começa a entrar no processo de crescimento, você começa a abrir sua consciência e aí você começa a perceber o que tem dentro de você. E é isso que vai fazer com que você consiga crescer, consiga melhorar, entendeu? Então, é fantástico isso, é muito bonito isso, e é importante, é sinal de que a pessoa está se desenvolvendo realmente. Então, se você não consegue ver nada dentro de você, vamos lá, atenção, né? Eu estou num processo, você tem que pensar, eu estou num processo evolutivo, então vamos ver como é que é lá dentro, né? Eu tenho que ter coragem, tem que ter muita coragem, gente, muita. Eu tenho que ter coragem para poder
me ver, me perceber. E só assim é que a pessoa vai poder crescer, evoluir. Senão, não tem outro caminho, né? É isso aí. Muito bem. Então a gente chega aqui nos niyamas, que é uma autodisciplina, né? Os niyamas, na realidade, propõem essa autodisciplina, essa busca de se olhar, de se desenvolver consigo mesmo, né? No sentido de encontrar em algum momento a força divina, a luz divina dentro de nós. Isso que a gente está falando é encontrar a flor de lótus dentro de nós. Encontrar a bela orquídea dentro de nós. Encontrar a rosa luminosa, a rosa do amor dentro de nós. Esse é o trabalho dessa autodisciplina, né? Então, se a gente já trabalha por um relacionamento melhor e mais saudável com o meio externo, com as pessoas, com a sociedade, com a natureza, né? Nós já estamos nos preparando para nos fortalecermos mais em busca de encontrar e de enxergar e de clarear esses pontos obscuros, ainda obscuros em nós. Então, a ideia é clarear de tal forma que a gente possa, em algum momento, se encontrar. E esse é um movimento, isso é uma estrada, vamos dizer assim, a ser percorrida, né? Nessa busca de encontrar com essa flor do amor dentro de nós, né? Então, o primeiro niyama é denominado saucha, ou chaucha, né? Tem algumas variações nas pronúncias, né? Mas saucha é assim que eu aprendi do sânscrito, né? Que caracteriza, que quer dizer pureza. Pureza. Pureza, no sentido de purificação. A gente se purificar para a gente ficar. Quanto mais puro a gente fica, mais são a gente fica. Então, purificação. Purificação. É o caminho da purificação. E a purificação no corpo, a purificação nos pensamentos, a purificação no nosso coração, no nosso sentimento, não é? Para chegar ao encontro de algo mais puro ainda e divino dentro de nós, né? Então, esse movimento simples de, por exemplo, a gente tomar banho todos os dias, a gente escovar os dentes, não é? A gente, pouco a pouco, limpar o nosso pensamento de pensamentos que não são bons. Vi de programa passado em que eu falei sobre educar os pensamentos. Olha só. Falei programa sobre isso. Muito importante. Que é fundamental. É isso. Purificar os pensamentos é você começar a educá-los. Isso aí. Isso aí. Somos capazes perfeitamente. Transformar os nossos pensamentos em nossos amigos e aliados. Isso aí. Beleza? O que nós temos hoje em dia é que eles são nossos inimigos. E isso não pode acontecer. Né? Então, isso é importante. Então, tem mestres que explicam, né, dizem, ensinam que nós somos o que pensamos. Veja, nós somos o que pensamos. Então, se eu penso algo que não é bom, eu sou isso. Se eu penso algo que é bom, saudável, agradável, eu sou isso. Também é isso. Não é? E nessa ligação, a gente tem o pensamento e o sentimento. Tem até uma palavra, né, de uma escola espiritualista que diz assim, é preciso ter a firmeza no pensamento, buscar, vamos dizer assim, a firmeza no pensamento e a limpeza no coração. Bonito. Aí perguntaram ao mestre, como é que eu faço para ter mais limpeza no coração? Aí ele diz assim, com a firmeza no pensamento. Agora, mestre, como é que eu faço para ter mais firmeza no meu pensamento? Ele diz, com a limpeza no coração. Então, é um movimento que nós podemos fazer no sentido do pensar com mais clareza, no sentido do sentir com mais clareza. Ele diz até assim que com a firmeza no pensamento e a limpeza no coração, estamos livres de todos os perigos. Olha a grandeza disso. Vamos examinar isso, né? Como é que é para mim isso? Como é que é para você que está aí ouvindo a gente aqui falar essas coisas? Então vamos examinar, tá certo? Então tem o corpo, tem o pensamento, tem o sentimento e a gente buscar cada vez mais uma condição de limpeza, de apuro, tá certo? Para a gente um dia ficar são. Não é isso? Não tem? São. Não tem os sãos, né?
São Tomé, aqui, né? Tem São Joaquim, São João, né? Santa Ana e Santa Madalena. Então, é assim, esse movimento, para a gente ficar são. O segundo niyama é denominado santosha. Santosha, ele pode ser compreendido como um estado de contentamento, um estado de satisfação. A gente pode compreender também que tudo o que acontece na vida da gente, porque pode perguntar assim, né? Como eu vou ficar contente com tudo o que acontece comigo? Né? Como é que eu posso fazer isso? A gente pode compreender que todas as coisas que acontecem com a gente, acontecem no sentido de nos instruir, no sentido de nos ensinar, no sentido de ser para nós um motivo de aprendizado. Então, é nessa linha de pensamento que o Patanjali traz Santosha como contentamento, né? Compreender que tudo isso é para a nossa evolução espiritual. Né? Todas as situações, né, mais difíceis, às vezes, pelas quais a gente está sujeito a passar, requerem de nós o exercício de uma virtude. Não é? Se eu tenho uma condição em que o carro está ali parado na minha frente e eu vou ficar buzinando atrás dele, não, eu preciso ter mais paciência, procurar aguardar o momento certo para depois passar. Isso é um exercício virtuoso em mim, a paciência. E assim, todas as outras virtudes. Tá certo? É como se fossem provas que nós fazemos. É isso provas aí. da escola mesmo. Isso aí. Quando você faz uma prova que não foi tão bem, a ideia não é você ficar com raiva, é você ter contentamento. Porque ali eu descobri o que eu não sei, vou estudar e vou aprender aquela lição. Então, a ideia é por aí, né? Foi uma forma de você descobrir o que você precisa desenvolver em você. Isso aí. Está tudo dentro de um propósito maior. Isso. Certo? O terceiro niyama é denominado tapas. Não é a gente dar tapa nem receber tapa de ninguém não, viu gente? A palavra em sânscrito é tapas, né? Mas quer dizer um certo rigor, uma certa austeridade, uma certa disciplina no nosso viver. Determinação, isso aí, força de vontade, perseverança. Às vezes a gente precisa comer um alimento, às vezes um pouco mais amargo, vamos dizer assim, para fortalecer mais o nosso corpo. Às vezes a gente precisa fazer um exercício, um asana mais difícil para fortalecer o nosso corpo. Às vezes a gente precisa passar por uma situação familiar mais pesada, mais penosa, que requer de nós um esforço maior, que é para a gente se fortalecer. Então, esse exercício da austeridade, do rigor, é para nós um motivo de fortalecimento. É para ser. Depende de nós, não é? Nos esforçarmos, perseverarmos, não é? Nesse sentido, nessa direção. Não é? Deixa eu saber com o Ronaldo. Ronaldo, como é que está o nosso tempo? Então tá. Então, podemos continuar, de repente, no próximo. A gente pode. Assim, nós estamos no terceiro. Tem o quarto e o quinto. A gente pode falar do quarto e o quinto. Rapidinho, porque são fundamentais. Não é? Só para a gente poder ter essa imagem fechada e clara. Isso. E a gente pode vir a desenvolver isso depois tranquilamente, claro. Então, o quarto niyama chama-se Svadhyaya. Svadhyaya é o estudo de si mesmo. Veja, de certa forma, tudo isso está envolvendo o estudo de si mesmo. Eu puxei para isso o tempo todo. Todas as vezes, porque isso é fundamental. Você mergulhar em si mesmo. Mas aí o Patanjali traz, nesse quarto item, nesse quarto niyama, nessa quarta disciplina de autodisciplinarmos-nos, o Patanjali traz a importância do entrar para dentro de si, vamos dizer assim, mergulharmos para dentro de nós mesmos em busca do que precisa ser transformado, em busca do que precisa ser melhorado, qualificado. E todos nós temos coisas a serem transformadas e melhoradas, pensamentos, sentimentos, atitudes, hábitos, não é? Todos nós estamos precisando. Todos nós. Não tem uma pessoa, não, estou bem. Não é. Aqui a Terra é o lugar da transformação. Terra é o lugar da transformação. Tá certo? Em busca de, em algum momento mais na frente, a gente até se encontrar com esse divino em nós. Com essa luz superior dentro de nós. Tá certo? Svadhyaya, o estudo de si. No quinto niyama, nós temos Ishvara Pranidhana.
São palavras bonitas, né? Elas têm uma sonoridade assim, muito legal. Ishvara Pranidhana é muito bonito. Né? Vou fazer uma música, né? Eu e o Heraldo nós vamos compor uma canção, Ishvara Pranidhana. Né? Então, o que é isso? Isso é uma entrega. Pode ser traduzido como entrega a Deus, entrega ao Senhor, entrega ao ser superior. É a gratidão. Né? É a gratidão. Assim, envolve a gratidão diretamente, claro, né? Por quê? Né? A gente recebe tudo de graça. Na realidade, se a gente pensar bem, até a nossa força de vontade para realizar e conquistar o que a gente está conquistando é uma graça que vem para nós. É uma dádiva divina. É uma dádiva divina. Isso aí. Então, é a gente ser capaz de entregar tudo isso em todos os momentos possíveis, aqui e agora. Eu ser capaz de entregar todo esse estudo que eu venho procurando desenvolver ao longo desses anos todos. A Madalena entregar essa oportunidade de a gente estar aqui na televisão, o Ronaldo, o Heraldo, esses aparelhos, tudo que a gente está podendo usar, entregar para vocês. Entregar para vocês. Tomem, recebam da melhor maneira possível. Não é? Então, Ishvara Pranidhana é esse oferecimento, é essa entrega, né, que vem nos fortalecer, né, e cada vez mais na prática do bem. Tem um tipo de yoga anterior, Patanjali, chama Karma Yoga, yoga do trabalho, em que o trabalhador dedica todo o resultado do seu trabalho aos outros seres. Como nós aqui. Né? Eu estou aqui trabalhando, nós estamos aqui trabalhando. Né? Felizes, contentes de estar trabalhando aqui, mas estamos entregando os frutos desse nosso trabalho para vocês, para todos vocês. Que esses frutos desse trabalho possam se multiplicar cada vez mais em vocês e para todas as pessoas, nas famílias de vocês, né? Nos encontros com os amigos dos senhores, das senhoras, né? Das suas crianças, dos seus velhinhos. Então, é isso, o nosso tempo está assim, se esgotando, não é? Graças a Deus, é o tempo que está passando. Olha, a matéria que está passando também, é o tempo que está passando. Então, eu quero dizer aqui, mais uma vez, da minha gratidão, né, com todos os senhores e senhoras, e o Ronaldo está mostrando ali telefone do Luiz. O telefone, o contato, 992133192 é o telefone, que tem o WhatsApp. Tem o WhatsApp também, né? E tem o e-mail. Vocês tá tudo podem ali. usar o e-mail também, ou então entrar no Facebook e aulas de yoga, professor Luiz Almeida. Isso. Aulas de yoga. Aulas de yoga, professor Luiz Almeida. Então, quem quiser entrar em contato, ou então telefone. Entre em contato direto, tá bom. O Luiz também faz acupuntura e shiatsu-terapeuta também, quiroprático. Isso. 992... 133192. Isso. 992133192. Bem, nós estamos chegando então ao final do nosso programa. Eu estou lembrando aí também, tem a imagem para vocês lembrarem. Quem precisar da babosa, originalmente criada pelo Frei Romano Zago, que já vem pronta para consumo com mel, aloe vera, que é a babosa e gelé real, é só telefonar 2237-9720. Luiz, mais alguma coisa que você queira falar? Não, estou satisfeito, estou contente e até um próximo encontro aqui, com a graça de Deus. Isso, até um próximo Yoga na TV e nós contamos sempre com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, too low, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always